Bom, é uma série, são duas histórias desse palmeirense, então cada assunto em que ele, né, for falando uma mentira, eu vou refutar aqui para vocês. Não conheço o cara, nunca vi, né? Mas se serve de mentiras, né, para poder atacar o Flamengo, né? Atacar o Flamengo, o que é lamentável. Bom, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. É esse camarada aqui. A gente vai ver que cada mentira que ele conta, tem hora que ele se torna repetitivo, né? Porque não tem coisa para falar, e a gente vai refutando cada ponto, beleza? Vamos lá. Levaria uns 3 ou 4 histórias, rapaz, pra gente terminar de falar tanta coisa sobre essa rapaziada. E olha que a própria torcida deles fica se vangloriando desse tipo de favorecimento. Eles têm até musiquinha zoeira na internet falando que são um establishment. E um dos maiores criadores de conteúdo deles, influencer na internet, grita abertamente por aí na internet que roubado é mais gostoso. É tanto roubo, mas tanto. Isso aqui é uma mentira, né? Ele está se referindo, na verdade, ele está falando que foi um influenciador que falou, mas na verdade ele está se referindo a uma possível fala do goleiro Felipe. Quem lembra dessa história aí? E eu desafio ele ou qualquer um, né, a encontrar o Felipe falando roubado é mais gostoso. Então, tem aqui um vídeo de uma participação do Felipe no Charla Podcast, em que ele fala sobre essa polêmica aí. Vamos lá. Eita. Aqui, vamos lá. Da frase que o Felipe teria dito. Já me prejudiquei muito por falar demais. Nunca fiquei em cima do muro. Em cima do muro. Eu sou casado com uma vascaína. Quando a gente começou, a primeira coisa que ela perguntou, você falou isso? Eu falei, eu não falei. Se eu tivesse falado, ou se eu tivesse visto, eu falou, pô, galera, realmente eu falei, cara, aqui, ó. Pô, foi o que eu fiz no outro dia. Eu pedi desculpa por uma coisa que eu não tenho 100% de certeza que eu falei. Porque não tem nada. Ou um vídeo ou áudio, o cara fala, eu ouvi. Aonde? O vídeo que tem, que é no momento que acaba o jogo, e aí eu falo, ganhar desse jeito é mais gostoso. Tomaram o gol no último minuto, quando é mais gostoso ainda. O título na mão dele, depois de 10 anos, a gente não sabe se nesses 10 anos eles estavam jogando o Campeonato Paulista. Se em algum outro Bem diferente, né? momento eu falei roubaram mais gostoso, ninguém tem. Eu falo, pô, cara, será que eu falei essa porra? Porque eu cheguei em casa à noite, eu nem comemorei o título direito, era o pessoal da diretoria do Flamengo ligando, mandando mensagem e tal. Fui julgado, mano. Eu fui pro tribunal, eu podia tomar 120 dias de suspensão. Eu falei o quê? Que o Vasco tava jogando o Campeonato Paulista, que já tava há 10 anos que o Vasco não ganhava. Então, primeira mentira aqui refutada, se, né, um influencer falou, deixou de falar, e é, né, questão de zoeira mesmo de torcedor. Vamos seguir aqui. Tanto roubo que eles já tentaram roubar até a taça do Campeonato Brasileiro de um certo time nordestino por aí. Isso que eu não vou nem entrar no caso de Ministério Público. Isso é outra mentira, né? Questão de 87, ainda farei vídeos ainda sobre isso. Vou trazer aqui para vocês 2 pontinhos aqui, questão de 87. 87, a gente tem isso aqui, ó, que é no site do livro 1987, A História Definitiva do Pablo Duarte, um livro maravilhoso que faz uma análise jurídica, né, do caso. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas resoluções do CND. O que era o CND? O CND era o Conselho Nacional de Desporto, que foi criado lá na época da ditadura, era o órgão que regulamentava o futebol brasileiro, tá? Ainda não tinha, não era diretamente a CBF e tal. Então, aqui, ó, eles têm algumas resoluções, né? Por exemplo, essa aqui, ó, número 16 de 81. Olha isso aqui, ó, proíbe a extensão do Campeonato Brasileiro para além do término do ano civil. Ou seja, se o Campeonato Brasileiro começou no ano, ele tem que terminar naquele ano. Agora vamos ver a data que foi o jogo, a final do Campeonato Brasileiro, Guarani Esporte. Olha aqui, 7 de fevereiro de 1988. Mas eu não vou parar, não. Vou trazer mais um dado aqui para vocês, tá? Então, tem esse aqui, ó. Cadê? Ó, resolução número 17 de 1986, regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional, estabelecendo limite de participantes, o acesso e descenso de divisões e a obrigatoriedade de os regulamentos serem aprovados pelo Conselho Arbitral, né, que era formado pelos clubes, tá? E aí, né, deixa eu voltar aqui a outra tela, aqui, ó, vamos lá, né, já derrubei uma aqui, né, uma questão de que aquele jogo, Guarani Esporte, era inválido, né, lá em 88, para decidir o Campeonato Brasileiro de 87. Agora, olha aqui, 11 de setembro de 87, tá? 11 de setembro de 1987.
que aconteceu nesse dia? Palmeiras e Cruzeiro inauguram a Copa União no Pacaembu. Meia hora depois de iniciado o jogo, a CBF torna pública o regulamento do Campeonato Brasileiro de 87. O regulamento prevê a realização de quadrangular, ainda em 87, entre o campeão e o vice do módulo verde, mais o campeão e o vice do módulo amarelo para definir o campeão e o vice-campeão de 87, que seriam, de resto, os representantes brasileiros na Libertadores de 88. Em Brasília, o TFR caça a liminar que suspendia as vigências da resolução de números 16, 17 e 18 de 86. Então, ou seja, no meio do campeonato, a CBF publicou um regulamento que não foi aprovado em arbitral. Então, vou deixar esses 2 pontos aqui para mostrar o quão absurdo é, né, o esporte ser declarado campeão brasileiro e as decisões, inclusive, que o clube obteve na justiça, porque essas decisões, tá? Essas decisões foram, inclusive, dentro do foro lá de Pernambuco e tal, que sempre davam decisões favoráveis ao esporte, que não esgotou as instâncias esportivas, partiu para a justiça comum. Mas beleza, então mais uma coisa aqui para refutar o nosso amigo. Público ter feito acusação, né, depois arquivada. E isso que eu não vou nem entrar no caso de Ministério Público ter feito acusação, né, depois arquivada, sobre um certo pagamento que essa instituição fez para um jogador ser escalado, sabe, lá em 2013 e salvar alguém do rebaixamento. É muita loucura, rapaziada. Isso aqui é outra mentira, tá? Outra mentira, porque o Ministério Público nunca denunciou o Flamengo por ter feito qualquer tipo de pagamento à Portuguesa. Aí aqui a gente vai rapidamente, né, entrar aqui. Vamos lá, o que aconteceu, como que o Flamengo foi envolvido naquele caso lá da Portuguesa. Aqui, matéria do Mundo Rubro-Negro, né? Matéria do Mundo Rubro-Negro, aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Entenda, em definitivo, o caso André Santos e como a Portuguesa salvou o Fluminense em 2013. Então, o que aconteceu com o Flamengo? O Flamengo, civilmente, criminalmente, não teve envolvimento, tá? Então, o contexto que gerou a punição ao Flamengo foi isso aqui, ó. Em 2013, o Flamengo fez uma má campanha no Brasileiro, no final da Copa do Brasil, André Santos, então titular da lateral esquerda, foi expulso aos 44 minutos do segundo tempo, após chegar o jogador do Atlético Paranaense. No fim da semana seguinte, André Santos, bem como a maioria dos jogadores do Flamengo, foi poupado na partida contra o Vitória. Já no jogo contra o Cruzeiro, por se tratar de uma partida festiva na última rodada, o técnico Jaime de Almeida acabou escalando alguns titulares, entre eles André Santos, 3 dias depois da partida. Entretanto, o Flamengo acabou denunciado por escalar o atleta de maneira irregular, tá? E denunciado pelo STJD, obviamente, né, galera? Então, assim, o Flamengo não teve qualquer envolvimento com questão de Ministério Público e tal. Aí aqui, ó, por que suspeitos contra o Flamengo não fazem sentido? Adversários mal intencionados tentaram acusar o Flamengo de ser o maior interessado na escalação de Everton, da Portuguesa, que aconteceu no dia seguinte à escalação de André Santos. Porém, a cronologia do caso não faz sentido, visto que Everton já estava concentrado e relacionado para a partida antes de o Flamengo ir a campo. Entre o fim da partida de sábado, o Flamengo teria que ter concluído que tinha escalado André Santos de maneira irregular, que não teria como escapar da punição, que seria rebaixado com a punição e que só aconteceria com uma combinação de resultados na rodada que ainda não tinha acontecido e que havia um jogador na Portuguesa que poderia ser escalado na mesma condição e punido. Ou seja, não faz sentido, né? Não faz sentido. E o Flamengo nunca foi denunciado pelo Ministério Público, poderia caber até processo. Mas vamos pegar aqui uma coisa que ele não fala. Ó, vou mostrar aqui para vocês uma coisa que ele não fala, que é o Robert, que jogava no Fluminense. Olha esse corte aqui. O link, inclusive, tá na descrição. Cara, como que foi? Você tava no jogo contra o Bahia? No jogo que o Fluminense cai? Foi meu primeiro jogo. Seu primeiro jogo. Como que foi o vestiário, cara? Depois o Fluminense cai ali, depois não cai, né? Os caras vieram falando, né, que, mano, não foi isso, os caras roubaram a gente, que não sei quem, a gente vai brigar lá, porque foi isso, e no final vai dar bom pra gente e tal. Porque eles sabiam dessa situação do... Mas já sabiam antes de vocês entrarem em campo? Acho Já estavam falando no vestiário essa situação? Cara, isso é inédito, hein? Ninguém nunca tinha falado isso. Acho que já tava sabendo dessa situação, sim. Porque quando acabou o jogo, tá ligado? Quando acabou o jogo, eles falaram sobre, tá ligado? Então, assim, depois do jogo já sabia que tinha um jogador da Portuguesa. Porque a gente tava no desespero de subir, né, mano? Tá ligado? Tipo assim, caralho, vamos jogar Série B? Aí alguém me falou, pô, não, mano, vai ser isso, porque... Pá, eu falei, já é. Tomara, né? Então isso é uma história inédita. Cara, ninguém nunca falou isso, tá? Primeira vez que você tá Mano, aqui. quando acabou o bagulho, já veio burburinho, tá ligado? Porque a notícia surge no dia seguinte que o Fluminense, que a Portuguesa tinha sim. jogador irregular. Sendo que já tava sendo estudado no dia anterior, tá? Bizarro, porque... Porque, tipo assim, eles meio que já sabiam que a Portuguesa fez merda, sei lá, e é a conta dos caras.
tá ligado? Vai jogar com a arma que eles têm, pô. Tá ligado? Prefere jogar Série A ou Série B? Podendo jogar Série A. Sim, sim. Pô, e o nosso clube é enorme, mano. Então, né, um clube que já premeditava, né? Isso aí não era o Flamengo. Vamos voltar ao vídeo aqui do nosso amigo. Vamos lá. Isso porque o rapaz que tomou 12 jogos de suspensão já tem um efeito suspensivo e está jogando, e o rapaz foi suspenso lá, tomou o vermelho ontem, já foi anulado. E aí, né, cara, a situação do Bruno Henrique, a gente tem aqui no canal, né? O Bruno Henrique teve um efeito suspensivo totalmente dentro aí da questão da justiça. Eu vou deixar para falar isso mais para frente, porque é quando ele volta a repetir, ele fala do Plata, né? E a gente tem, por exemplo, jurisprudências, né? Porque o pessoal, teve muita gente que fez vídeo assim, Conmebol abre, né? Jurisprudência, não, já tinha. São Lourenço, em 2014, teve a reversão de um cartão que foi considerado irregular pela Conmebol, e teve também, se eu não me engano, o Cruzeiro em 2018 também. Foi um cartão vermelho para o Dedé, foi o Cruzeiro, que também foi revertido posteriormente. Isso aqui ele não fala, né? Aí faz essa carinha aí, ó. Vamos ao segundo vídeo do nosso amigo aqui, tá? Vamos ao segundo vídeo do nosso amigo. Lengo-lengo. Imagina uma instituição por aí que ganha mais de 100 milhões de desconto no preço de mercado de um terreno junto a um banco estatal. Ninguém sabe como. Essa mesma instituição... Isso também é uma mentira, tá? Isso também é uma mentira, assim, deslavada, né? Vamos lá. O Flamengo, quando participa do leilão, o terreno tinha sido avaliado em 138 milhões de reais, tá? Sendo o valor mínimo estabelecido pelo edital. Tá? O Flamengo era um concorrente, era uma coisa já, né, de propósito específico. O Flamengo foi lá, arrematou, né, pagou os 138 milhões. Em seguida, foi feito uma perícia, tá? A não ser que ele diga, sei lá, que a perícia está mal intencionada, uma perícia judicial, ok? Para avaliar o valor do terreno, aí ele se avaliou em 176 milhões de reais para o domínio pleno dele. O Flamengo pagou essa diferença. A questão da Caixa, o que a Caixa, na verdade, contestava, era um pouco mais de 1 bilhão de reais, que era o potencial construtivo do terreno, em que a Caixa se dizia prejudicada. Tá? Aquele terreno ali, ele já pertenceu à União, aí depois ele passou a ser da Prefeitura, e a Caixa nunca pagou ele exatamente por aquele terreno. Ela se sentiu prejudicada por causa do potencial construtivo, papapá, aquela coisa toda, algo que está sendo já resolvido juridicamente, ou já foi e tal, mas, assim, é besteira ele falar isso aí, né? Se não tem, né, nada que comprove isso aí, é besteira. A não ser que ele prove que a perícia judicial estava mal intencionada, né? Querendo dar prejuízo ao erário público, né? O maior título da história dela, depois de um jogo assim, um tanto quanto duvidoso, onde 5 pessoas foram expulsas absurdamente. Imagina que essa mesma instituição tem um sócio de carteira. E aí, aqui ele fala daquele jogo de 81 contra o Atlético Mineiro, né? Gente, pega os melhores momentos daquele jogo, né? Porque quase não tem, então os melhores momentos são justamente as expulsões, em que você vai ver o que os jogadores do Atlético Mineiro fizeram. E lembrando, tá? Eles choram tanto, eles escolheram o campo, escolheram o Roberto Reit, o Reit, que é tricolor, tipo, não faz sentido nenhum o Reit querer beneficiar o Flamengo, né? Aquela coisa toda, e você vê o comportamento dos jogadores, tá? Do Atlético, tá? Agressões, carrinho por trás, empurrar o juiz, aí depois teve o goleiro do Atlético que fingiu uma contusão para poder, sabe? Então, besteirada, choro, né? Que antes só o Atlético fazia, agora a gente vê isso passando para os rivais usando isso, né? Chorando junto. E agora ele vai falar que é o Roberto Marinho, ele vai falar do Roberto Marinho, tá? Que é o dono da TV Globo. Carteirinha, ou tinha, porque ele morreu, né? Sem citar nomes. Um dos donos da maior televisão desse país. Imagina que essa mesma instituição... Então, assim, o Roberto Marinho, de fato, ele era flamenguista, era sócio do Flamengo. Agora, sabe o que o amigo aí, o Zanfas, não vai falar para vocês? Ele não vai falar isso aqui, ó. Ele não vai mostrar isso aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Sabe quem são essas pessoas aí? Deonero e aquele lixo do Marinho, que morreu recentemente, né? E Arnaldo Tironi, ex-presidente do Palmeiras. 2 ali são ex-presidentes da CBF. Que coisa, não?
Que coisa, não? Né? Que coisa, né? Que coisa. Mas vamos voltar ao vídeo aqui do nosso amigo. Já já eu leio você, está acabando. Teve durante muito tempo acordos um tanto quanto duvidosos com uma gigantesca do petróleo nacional estatal como sua principal patrocinadora e um monte de dúvidas sobre esse contrato. Imagina. Mostra aí, né? Flamengo, até onde eu sei, nunca teve nenhuma dúvida com relação ao contrato entre Flamengo e a Petrobras, Flamengo e Caixa, né? E o legal dessa galera é que eles falam tanto, né? Flamengo ganha dinheiro público. Você pega aqui, ó, na construção do Allianz Parque, por exemplo, tá? Ele teve recursos públicos. Tudo, mas foi construído pela W Torre com dinheiro público, né? Que beneficia, obviamente, o Palmeiras, né? Por meio do programa de incentivo à modernização do futebol brasileiro, Proforte, tá? Criado pelo governo federal. Esse programa permitiu que clubes como o Palmeiras utilizassem financiamento público para a construção ou reforma de estádios com o objetivo de melhorar a infraestrutura esportiva. Tá bom? Além disso, o Palmeiras também se beneficiou de investimentos públicos indiretos, como a realização de eventos governamentais em seus estádios, que geraram receitas adicionais para o clube. Esses investimentos públicos contribuíram para o fortalecimento financeiro do Palmeiras ao longo dos anos. Ah, eu não tive patrocínio, beleza, mas você teve ajuda, né, de financiamento público para construir estádio, eventos públicos em que o dinheiro público é pago, feito no seu estádio também está lá. Então, assim, todo mundo, tá? Já teve algum tipo de benefício nesse sentido, né? No caso do Estado. Que essa mesma instituição teve recentemente um jogador, né, banido ali por 12 joguinhos só, enquanto outros pegaram 2 anos de suspensão, por isso que era um envolvimento com a aposta esportiva. Imagina esse pessoal reclamar de roubo. Então, imagina só, né? Ele levantou a lebre e ele mesmo respondeu. Os outros que foram punidos por 1 ano, 2 anos, estavam envolvidos, né, em esquema de aposta esportiva. Caso diferente do Bruno Henrique, que, vamos lá, eu li o inquérito, tá? Você não encontra, inclusive, tá? Inquérito mal feito, porque você não encontra ali, né? Você pode encontrar ali, e aí eu concordo, de que o Bruno Henrique não agiu com ética, porque ele já conversava com o irmão dele, que ficava insistindo para ele tomar o cartão, como teve no jogo antes contra o Corinthians, em que ele só tinha um cartão amarelo e tal, coisas que ele não deveria falar e não deve nenhum jogador de futebol falar, né? Ah, vou levar cartão, não vou e tal. Mas para o jogo contra o Santos, não tem nada que o Bruno Henrique que fala assim, olha, eu vou tomar o cartão nesse jogo. Por quê? Porque um dia antes desse jogo, o Bruno Henrique tem uma ligação com o Bruno Henrique e o irmão, de 17 segundos. Que, né, até hoje a justiça não conseguiu comprovar que o que foi falado naquela ligação. E outra, o Bruno Henrique não é réu, confesso, como esses outros que estavam envolvidos no esquema, numa máfia, numa formação de quadrilha. Né? Então, sim. Né? Agora, ele não vai dizer que, por exemplo, né, que eles ganharam um montão de títulos com fax, que a presidente deles, inclusive tem aqui no canal, só toma decisões favoráveis e apoio ao presidente atual da CBF, isso ele não vai falar. Então, refutado aqui o nosso querido Zanfas, não sei, não conheço, nunca vi, né, quem é, nunca ouvi falar, tá? Só lembrando, esse Arnaldo Tironi aí não é o jornalista não, hein, tá? Só para deixar claro aí, vou deixar a carinha do cidadão aí para vocês olharem. Rubenilson, falando aqui, boa tarde, poeta Túlio, hoje é tudo nosso e nada deles. Tudo nosso e nada deles, Rubenilson, vambora. Hoje, inclusive, tem transmissão lá na Brabo TV, hein? Eudes Barros, eles não têm boy para falar do time deles, aí vão falar de quem? A verdade é uma só, o Flamengo incomoda muito. Aí quando a gente fala que a gente é o flacentrismo, que não sei o que, aí ficam putos. Não, vocês se acham o centro do universo. Vocês ficam falando da gente, né? Adriano Pereira, lembre-se, esse Palmeiras que o CT dele não é dele. O CT deles é do estado de São Paulo. Deixa eu ver aqui. Terreno do CT do Palmeiras é do estado de São Paulo. Deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, ó. O CT do Palmeiras, ele foi cedido ao clube em regime de concessão pública pela Prefeitura de São Paulo. Uma concessão que vale até 2078, ou seja, mais um caso aí, né, de uso de um bem público, né, para esses hipócritas, né, para os hipócritas, né, aí, ó, tá aí, né, hipocrisia do malandro, né.